Insatisfeitos com congelamento de salários, policiais militares do Amazonas iniciam operação padrão. Segunda parcela do 13º salário de servidores já tem recursos garantidos, diz o prefeito Arthur Neto. Governadores da Amazônia Legal vão se reunir para discutir Fundo Amazônia e consórcio interestadual. Governo amplia vagas em áreas mais carentes com médicos pelo Brasil. Para governo, dados sobre desmatamento estão equivocados e prejudicam o país. Juiz decreta prisão preventiva dos investigados em hackear autoridades. Bombas explodem em Bangkok em meio à reunião de ministros de Relações Exteriores da Associação de Nações do Sudeste. Coreia do Norte faz terceiro disparo de mísseis em uma semana. São Paulo anuncia a contratação de Daniel Alves. Polícia prende 20 suspeitos de arquitetar massacre em presídios em Manaus. Detento é encontrado morto em cela do CDPM1. Garoto de 14 anos agredido em rua do Nova Cidade morre em hospital. Na Compensa, carro de Uber é crivado de balas e um passageiro morre. Pedreiro, ex-presidiário, é morto com 6 tiros de pistolas após emboscada na colônia Terra Nova. O Jornal da Manhã, 60 anos no ar, começa agora. Emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Panorama FM Itacoatiara. Rádio Web mais top no Careiro. Rádio FM Nova Beruri em Beruri. Alternativa em Alvarães. Boiúna em Boa Vista do Ramos. Nova FM Nova Olinda do Norte. Rio Madeira de Manicoré. Palmeira FM Manacapuru. Nova Luz FM em Canutama. Rádio Rodearte em Humaitá. Anamã FM de Anamã. Maran FM em Maran. Cabocla FM de Altazes. Urucará FM em Urucará. Comunitária de Urucurituba. Açaí FM em Codajás. Rádio Santo Antônio FM em Borba. Urucurituba FM em Urucurituba. Tupan e eu e você em Boca do Acre. Tucunaré e Anuri FM em Anuri. Apuí FM em Apuí. Tucumã FM Nova Aripana. Rádio Alternativa Aldeia Tucuxi, distrito de Sampaio em Alta. 5:49. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. O tempo fica claro, a parcialmente nublado, dizem o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia e o Instituto Nacional de Meteorologia. Alerta. Tem chuva acumulada e o Climatempo está falando que é de 90%, a probabilidade de chover 12 milímetros com temperatura máxima de 33 graus. É de 25 graus no momento aqui no sítio histórico da cidade com 84% de umidade no ar. Os ventos estão calmos com 4 km/h de velocidade. Hoje é sexta-feira, 2 de agosto. 214 dias do ano. Faltam 151 para terminar 2019. Dia de Santo Eusébio de Bercelli. Também comemoramos o aniversário de Uquari e o Dia Nacional dos Rosa Cruzes. Também hoje é o Dia Internacional da Cerveja. Na leitura de ontem no Porto de Manaus, o Rio Negro havia baixado 4 centímetros, deixando seu nível em relação ao mar em 28 metros e 30 centímetros. Desde o início da vazante, o Rio Negro desceu 1 metro e 12 centímetros. O Aeroporto Internacional Eduardo Gomes amanhece operando normalmente para pousos e decolagens. Fatos marcantes da história. 1939, Albert Einstein e Leo Szilard escrevem uma carta a Franklin Delano Roosevelt aconselhando a iniciar o projeto Manhattan para desenvolver uma arma nuclear. 1980, morrem 84 pessoas e mais de 200 ficam feridas em um atentado cometido pelos neofascistas na estação ferroviária da Bolonha, em Itália. Em 2 de agosto de 1990, o Iraque invade o Kuwait. A ocupação é o estopim da Guerra do Golfo, liderada pelos Estados Unidos. Saddam Hussein justifica a invasão afirmando que o Kuwait praticava uma política de superextração de petróleo para fazer o preço cair no mercado e prejudicar a economia iraquiana. 1999, um choque frontal de 2 trens de passageiros na estação de Gaizal, no estado indiano de Bengala Ocidental, causa a morte de 288 pessoas e deixa 1.000 feridos. 5:52 em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. E bom dia ao nosso sonoplasta Itamar Jardina. O Ministério Público Federal denunciou 3 colombianos e 8 brasileiros integrantes de organização criminosa relacionada ao tráfico internacional de drogas, desarticulada pela Operação Arcanjo. O grupo era especializado no transporte de grandes quantidades de cocaína produzida na região da tríplice fronteira entre Brasil, Peru e Colômbia para Manaus. A apuração do caso foi iniciada pela Polícia Federal a partir do recebimento de informações sobre responsáveis por um carregamento de drogas trazido para Manaus
e que estavam hospedados em um hotel no centro da capital de propriedade do colombiano Roberto Marulanda Hernandes, apontado como líder da organização. Roberto Marulanda Hernandes, Ronaldo Chacon Rubiano, José Raimundo de Paula Lima, Lindomar Gonçalves de Souza, Valzilene da Silva Melo, Ariane Lopes de Oliveira, Diego Roberto Marulanda Giraldo, Cleiciane Cordeiro de Oliveira, Orison Paima, Grazela Nascimento Salvino e Leudenir de Figueiredo Gomes foram denunciados por associação criminosa para o tráfico de drogas, crime previsto nos artigos 35 e 40 da lei número 11.343/06, com pena de 3 a 10 anos de prisão, aumentada de 1/6 a 2/3. Em maio deste ano, a Polícia Federal deflagrou a Operação Arcanjo para desarticular a organização criminosa com o cumprimento de mandados de prisão preventiva, prisão temporária, busca e apreensão e bloqueio de diversos bens adquiridos com recursos obtidos a partir do tráfico internacional de drogas. Meu caro Alberto Pellegrini, o Marulanda tinha até hotel em Manaus, hein, Pellegrini? Bom dia. Pois é, bom dia, Paulo Guerra, bom dia, Eduardo Silva, bom dia, Itamar, ouvinte do Jornal da Manhã. Camarada, o colombiano estava de boa, já tinha até hotel no centro da cidade, e o hotel serve de hotel para cometer também ilícitos, né, Paulo, como esse tipo de informação que você está trazendo. Pellegrini, não vou explorá-lo tanto agora de manhã. E como é que foi a movimentação nos pronto-socorros da cidade? Pois é, Paulo, o pronto-socorro nós tivemos um pouquinho mais de agitação, né? Pessoas baleadas, como foi o caso do pronto-socorro Platão Araújo, uma mulher de 52 anos, Paulo Guerra e ouvinte, ela estava sentada na frente da casa dela. Do outro lado da rua tem o lanche. Lá houve um assalto e ela foi atingida com um tiro na cabeça, sentada na frente da casa, atingida por uma bala perdida, Paulo. Ela continua internada. Já saiu do Platão Araújo e foi para o pronto-socorro João Luiz. Pois é, Pellegrini, uma fatalidade. E a bandidagem está aí, atirando para todos os cantos e atingindo pessoas que nada têm a ver. Mas, Pellegrini, um carro de Uber foi crivado de balas e um passageiro morreu. Foi no bairro da Compensa. O bairro da Compensa, Paulo, deixou muita gente lá desesperada, as pessoas correndo na hora do tiroteio. O motorista do Uber, segundo as primeiras informações já apuradas, levantadas, investigadas a partir do local do crime, dão conta de que o motorista não tinha nada a ver com a história. O que os pistoleiros queriam mesmo era a vítima, um homem de 33 anos de idade, que foi alvejado com 6 tiros e acabou morrendo na hora. Eles queriam matar realmente o passageiro, seria isso? O alvo deles era o passageiro, Paulo. Um detento foi encontrado morto em cela do CDPM1, Pellegrini. Ele teve problemas de coração, foi isso? Né? Segundo as informações dão conta de que ele era hipertenso e também tinha um coração grande, né? Aí passou mal, Paulo, e foi encontrado. Quando chegaram lá, ele já estava deitado, já estava sem vida e foi levado ao Instituto Médico Legal. Um pedreiro caiu numa emboscada. Ele já tinha sido presidiário e foi atraído para uma emboscada. Um cara queria alugar a casa dele e ele foi limpar a casa, limpar o terreno. E o que foi que aconteceu, Pellegrini? Um homem misterioso, Paulo, fez 6 disparos, acertou 6, atingindo o dono da casa, que acabou morrendo na hora. São Francisco de Oliveira, de 43 anos de idade. Os balaços foram disparados por uma pistola e por um pistoleiro ainda desconhecido. Pellegrini, um garoto estava na escola, de repente ele saiu para comprar lanche para os coleguinhas e na rua foi agredido. O que aconteceu depois? Foi na última terça-feira, Paulo. Daí ele foi, né? Alguém pegou e bateu muito nele. Deram aquele famoso mata-leão. Na ocasião, ele ficou desacordado, foi levado a um pronto-socorro. Depois, chegando no pronto-socorro, mandaram ele para casa, tomou um remedinho lá, foi para casa. Chegou em casa, no outro dia, estava sentindo fortes dores, foi levado a uma outra unidade de saúde. Chegando lá, tomou de novo o analgésico e o mandaram para casa. E na terceira ocasião que ele passou mal novamente, foi constatado, Paulo Guerra, que ele tinha uma séria lesão na área da garganta e também no globo ocular. Infelizmente, né, de tudo foi feito para salvar a vida dele, mas acabou morrendo. Ele completaria 15 anos no dia de hoje. Pellegrini, e o agressor? O agressor, Paulo Guerra, nós temos a informação de que o agressor já foi identificado e trata-se também de um menor de idade de 17 anos. A polícia está investigando para ver se ele estava em companhia de uma outra pessoa, né, de um outro rapaz que pode ter ajudado a bater esse rapaz de 14 anos. 17 anos, é só cantar o parabéns para você e colocá-lo na penitenciária.
O bandido mirim aí pague pelo que ele fez. Algum assalto a ônibus, Peregrini, à noite ou não? Se chegasse ao nosso conhecimento, não, Paulo Guerra, né? Mas as pessoas continuam aí se acautelando, a polícia ainda está nas ruas com a Operação Catraca, né? Isso vem inibindo bastante, as pessoas também já estão deixando de levar celular dentro do ônibus, situação de muitos assaltos ainda na cidade, e vamos esperar, né, Paulo, que nessa madrugada aí não chegue a informação de algum assalto, mas isso vem ocorrendo bastante, e no próximo dia 6, se não me estou enganado, haverá uma assembleia, né, Paulo, no Sindicato de Rodoviários para, né, reclamar, além disso, da questão do cobrador. Haverá uma assembleia no dia 6, se não estou enganado, uma às 8 da manhã, a outra às 16 horas. É certo, tá confirmado, Peregrini. E, Peregrini, hoje é sexta-feira, Dia Internacional da Cerveja. Muita gente vai sair para comemorar. Sim, hoje é dia de se entregar aos desfrutes, não, Paulo Guerra? Sexta-feira, muitos também vão para fazer alguma festinha em casa, outros vão beber em bares, outros vão beber ali pela Manaus Moderna, outros mais chiques vão para os shoppings, mas a verdade é que muita gente vai para o shopping, né, Paulo Guerra, para curtir as vitrines e outras. É isso aí, Peregrini. Bom trabalho para ti, até daqui a pouco. Daqui a pouco a gente vai voltar com essas e outras informações, Paulo, aqui dentro do nosso noticiário policial, dizendo, Paulo, que ontem eu estive lá na comunidade Bela Vista e fui muito bem recebido, trouxe vários abraços, muitas recomendações para o Paulo Guerra, obrigado. Lá na comunidade Bela Vista, né, lá de Manacapuru, Paulo Guerra, muita gente te mandando abraço e muita gente dizendo que ouve todos os dias o nosso Jornal da Manhã. Tá bom, Peregrini. 5:59 em Manaus. Devido ao sucesso de público, a Amazonas Band apresenta novamente neste domingo às 19 horas o concerto Memórias Pro Futuro, que marcou o lançamento do 10º Festival Amazonas Jazz para mais de 700 pessoas no Teatro Amazonas no mês passado. O evento tem entrada gratuita. Quem está retransmitindo o Jornal da Manhã? Web Rádio Circuito FM, Show dos Bairros e Alternativa da Assembleia de Deus em Altazes. Voz Seis Irmãos, Porto de São Raimundo. Voz da Assembleia de Deus no Caldeirão. Voz da Liberdade, Vila Manaus, Boa Vista do Ramos. Voz Ariaú. Voz Cabocla, Vila Rica de Caviana. Peruri, Josivan em Peruri. Rádio Web Mais Top no Careiro. Voz Web Rádio em Maués. Voz da Esperança em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Botão e Mudar.web Rádio. Comunitária Nossa Senhora do Carmo na Vila do Jacaré. Voz Amiga Lago do Limão. Cultura Repartimento do Tuiué. Big Bom Iranduba. Comunitária em Anguera, Foz do Canumã, Distrito de Borba. Agora 6:01. Manaus tem 25 graus de temperatura. O Jornal da Manhã tem informações de Manacapuru, onde está o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Prefeito Beto D'Angelo inaugura a primeira creche do Amazonas construída na zona rural do município. Localizada no distrito de Bela Vista, o imponente prédio escolar que leva o nome do professor Gilbertino Muniz da Silva foi todo aparelhado para hospedar as crianças daquela localidade, dando a garantia para que os pais possam trabalhar tranquilos, tendo a certeza de que seus filhos estão em um local seguro e tendo ensino de qualidade. Em entrevista ao Jornal da Manhã, o prefeito Beto D'Angelo destacou a importância da educação infantil também no interior. É a primeira no estado do Amazonas, na zona rural. É uma creche maravilhosa, aqui é uma vila grande, temos aqui mais de 3.000 habitantes, no qual há necessidade de ensino infantil. Então, os pais precisam sair para trabalhar, não tem onde deixar seus filhos, e agora tem. Podem trabalhar com tranquilidade, com paz, porque aqui é uma escola belíssima, uma creche maravilhosa, que vai atender 3.000 habitantes, e a 14ª, em 2 anos e meio, escolas novas, tiradas do chão, tiradas do nada, mostra o quanto nós estamos atentos ao crescimento do nosso município através da educação. Então, estou muito feliz, muito grato ao povo maracapuense por ter me dado essa oportunidade. Estiveram presentes na cerimônia de inauguração a primeira-dama do município, senhora Laura Nicolau D'Angelo, o secretário e subsecretário de Educação, professor Raimundo Conde, professor José Carlos de Amaral, o deputado federal Sidney Leite, o presidente da Câmara Municipal, vereador Sassá Jefferson Batalha, e demais autoridades do município. Bem, Paulo, mandar um alô todo especial para a senhora Mari e sua filha Raíssa, que estão na escuta deste noticioso lá na comunidade de Bela Vista. De Manacapuru, Zegdeg para o Jornal da Manhã.
6h06 em Manaus. A Secretaria de Estado do Trabalho, por meio do Sistema Nacional de Emprego, divulga 408 vagas de emprego para esta sexta-feira. Os interessados devem comparecer na sede da Citrab, localizada na Galeria Mais, na Avenida Djalma Batista, entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping. A Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas do Amazonas divulgou ontem a lista de inscrições deferidas para o Programa de Formação de Agentes de Controle Social deste ano em Manaus. Ao todo, o programa recebeu 808 inscrições, das quais 210 foram deferidas conforme lista disponibilizada também no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal desta quinta-feira. O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas esteve na manhã de ontem no Tropical Hotel para monitorar a situação dos animais que se encontram no zoológico. A constatação é que os animais estão sendo bem tratados. O Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza realizará ações para cadastro no programa Crédito Solidário nos dias 6, terça-feira e 7, quarta-feira da semana que vem, lá em Altazes. O objetivo é impulsionar o empreendedorismo no município por meio de crédito desburocratizado. A ação de cadastro será na Prefeitura de Altazes de 9 às 16 horas. O governo do Amazonas vai entregar ajuda humanitária nesta sexta-feira aos ribeirinhos afetados pela enchente em Iranduba. Reportagem de J. Rai. O governo do Amazonas, por meio da Secretaria Executiva de Defesa Civil do Estado, em parceria com a Prefeitura de Iranduba, realiza no município, na manhã de hoje, a entrega de ajuda humanitária referente à Operação Enchente 2019. A cerimônia será logo mais às 9 horas no ginásio Josué Araújo de Almeida, no centro da cidade. Segundo o chefe do Departamento de Resposta e Suporte ao Desastre da Defesa Civil do Estado, Major Elcio Cavalcante, serão entregues 1.931 cestas básicas, 129 kits dormitório, 1.287 kits higiene, 1.287 kits de limpeza, 1.287 redes e 8 purificadores de água com a tecnologia Salta Z. Major Elcio explicou que a ajuda humanitária é destinada exclusivamente às famílias afetadas pela enchente de 2019 e que foram previamente cadastradas pela Defesa Civil. É destinada a pessoas que foram cadastradas, que já estão cadastradas no banco de dados, e essa ajuda humanitária ela vem direcionada para essas pessoas. Em tempo. Menos de 2 semanas após o apagão energético que causou inúmeros prejuízos a mais de 200 mil pessoas aqui neste trecho da região metropolitana, Iranduba voltou a ficar sem energia elétrica no fim da tarde e início da noite de ontem. Segundo o gerente da Amazonas Energia no município, engenheiro Alain Cruz, o desligamento foi para que os técnicos da empresa fizessem uma manutenção emergencial com a finalidade de corrigir pontos quentes na usina termoelétrica localizada no quilômetro 11 da rodovia AM 070. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. 6h10 em Manaus. O autor da comissão parlamentar de inquérito que investiga o mercado de combustíveis, deputado Álvaro Campelo, pediu a prorrogação das investigações por mais 30 dias. Em sessão plenária da Assembleia Legislativa do Estado, na manhã desta quinta-feira, o deputado defendeu que o objetivo é apurar mais a fundo ilegalidades na distribuição, comercialização e a suposta combinação de preços no estado. O governo do Amazonas, por meio da SEDUC, tem em caixa 334 milhões do Fundeb, o que lhe dá condições de pagar a primeira parcela do 13º salário dos professores no valor de 60 milhões de reais. Os números foram divulgados pelo deputado estadual Serafim Corrêa do PSB em discurso na manhã desta quinta-feira na Assembleia Legislativa. Em cumprimento à Constituição do Amazonas, a conselheira presidente do Tribunal de Contas do Estado, Yara Lins dos Santos, entregou na manhã de ontem ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, o relatório trimestral de atividades de cada setor da Corte de Contas, que deverá ser apreciado pelos 24 deputados estaduais. Iniciando o segundo semestre dos trabalhos da Assembleia Legislativa do Estado, o deputado estadual Sinésio Campos do PT se pronunciou pautando sobre a sessão especial de sua autoria, que vai comemorar os 30 anos do Internato Rural da Universidade Federal do Amazonas, UFAM. Atualmente o internato atua apenas na região metropolitana de Manaus, que compreende Iranduba, Manacapuru, Rio Preto da Eva e Presidente Figueiredo, e nos municípios onde há campos da UFAM, Benjamin Constant, Coari, Humaitá, Itacoatiara
e Parintins. A Secretaria de Estado de Saúde informa que não foi notificada pelo Instituto de Cirurgiões do Estado do Amazonas sobre paralisação de serviços. Na atual gestão, a empresa tem recebido mensalmente com regularidade. Somente este ano o ICE já recebeu aproximadamente 25,1 milhões de reais, o que inclui 2 parcelas de 2018, conforme o compromisso assumido com as empresas pelo governo do Amazonas no início do ano. Conforme o portal da Transparência do Governo, em 19 de junho de 2019, a empresa recebeu um pagamento de R$4.677,65. Hoje o pagamento registrado à empresa foi em 17 de julho de 2019, referente a serviços no Hospital e Pronto-Socorro, 28 de agosto, no valor de R$83.209,99. Um novo pagamento referente ao contrato maior da Suzan está previsto para os próximos dias, conforme cronograma de desembolso da Secretaria de Estado da Fazenda. O governador Wilson Lima e os governadores do Acre, Amapá, Maranhão, Mato Grosso, Roraima, Pará, Rondônia e Tocantins, além de secretário de Estado e técnico de governo, participam do 18º Fórum de Governadores da Amazônia Legal nesta sexta-feira em Palmas, capital do Tocantins. No evento, os governadores vão debater o papel, a importância e as oportunidades para o desenvolvimento sustentável da região e também um alinhamento do planejamento estratégico do Consórcio Interestadual da Amazônia Legal para este segundo semestre. Até o final de setembro, a Prefeitura de Manaus já terá depositado em conta específica do município o valor integral da segunda parcela do 13º salário dos servidores. A informação foi divulgada ontem pelo prefeito de Manaus, Arthur Vigiro Neto, durante a entrega de 24 ambulâncias ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU nesta quinta-feira. Pela legislação brasileira, o 13º salário deve ser pago em 2 parcelas, sendo a primeira equivalente a 50% do valor a que o empregado tem direito até o dia 30 de novembro e a segunda, os 50% restantes até o dia 20 de dezembro de cada ano. Desde o início da noite passada, soldados e cabos da Polícia Militar iniciaram a Operação Padrão, que vai reduzir os serviços e atendimentos nas ruas contra o congelamento de salários dos funcionários públicos do Estado até 2021, anunciado pelo governo do Estado em julho deste ano. A informação é do presidente da Associação de Praças do Estado do Amazonas, Gerson Feitosa. Policiais farão ainda uma falta coletiva. Ainda vão passar 24 horas, o que alcança os 3 turnos sem ir para as companhias interativas comunitárias da capital. A decisão foi tomada durante uma assembleia extraordinária realizada na tarde desta quinta-feira na sede da Associação de Cabos e Soldados da Polícia e Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, que fica na Avenida Torquato Tapajós, bairro de Flores, zona centro-sul da capital, e contou com aproximadamente 400 pessoas. De acordo com o presidente da APEAN, Gerson Feitosa, a data da falta coletiva não foi anunciada para não prejudicar a paralisação. O presidente da ACS, Cabo PM Igor Silva, comentou que parte dos soldados e cabos da corporação estão aderindo aos atos para cobrar a revogação do projeto de lei complementar e congela os salários dos funcionários públicos do Amazonas até 2021. Polícia. A Polícia Civil confirmou em coletiva de imprensa ontem que 20 pessoas foram presas suspeitas de envolvimento no massacre de 55 presidiários em maio deste ano em cadeias do Amazonas. De acordo com a corporação, dentre os detidos está Maria Cleia Fernandes Barbosa, de 48 anos, e Charles dos Santos Rodrigues, de 26, irmãos de Zé Roberto, apontado como um dos líderes da facção Família do Norte. Eles, junto a outras 2 pessoas, teriam planejado o homicídio de um integrante da facção. A morte é apontada como estupim da matança nos presídios. Os suspeitos foram presos no Piauí, Maranhão, Santa Catarina e Rio Grande do Norte durante a Operação Guará, deflagrada na sexta-feira, dia 26. Ao todo, 16 pessoas foram presas em cumprimento de mandado de prisão e 4 em flagrante. Também foram apreendidos R$40 mil em espécies, submetralhadoras, pistolas e revólveres, além de 2 carros, uma motocicleta, um notebook, 9 celulares e 10 quilos de drogas. Cleia Charles, o marido de Cleia, Marcelo Frederico Laborda Júnior, de 29 anos, e um jovem conhecido como Alan, que segue foragido, são apontados pela polícia como os autores intelectuais da matança. Outros 3 suspeitos participaram da execução e outro grupo auxiliou com a logística do crime. De acordo com a polícia, foram presos os irmãos do narcotraficante José Roberto Fernandes Barbosa, José Roberto da Compensa, identificados como Maria Cleia Fernandes Barbosa e Charles dos Santos Rodrigues, de 29 anos, o Charles Bebê. Eles permanecerão no estado sob custódia da Polícia Federal. Além deles, foram presos Andresa Rodrigues Lobo, de 34 anos, Leandro dos Santos Chaves, de 25, Rômulo Rafael dos Santos Moraes,
Daniel Fernandes Bem-vindo de Souza, bem-vindo à cadeia. Franco Jorge Conceição, Ivone de Araújo Mutimo, Marcilena Sanches Pereira, Raquel Barbosa de Oliveira, Romário Ramalho Pinto e Cinélia Silva Prata, essa de 48 anos, e foram cumpridos mandados de prisão preventiva em nome de José Lobo Rodrigues e Marlisson Prata Mutimo da Silva. Conforme adjunto do DRCO, Mário Júnior, as diligências em torno da operação tiveram início após a morte de Magdiel Barreto Valente, o magnata, integrante da FDN e soldado do narcotraficante João Branco. Ele teria ido ao estado do Maranhão e sido sequestrado por soldados do Zé Roberto. Ele foi encontrado morto no dia 24 de maio. Há uma briga pelo poder da facção. O Magdiel foi usado apenas como exemplo para que os demais integrantes e soldados do João Branco passassem a obedecer apenas à liderança do Zé Roberto. Isso foi a motivação para que houvesse o massacre, disse. A Polícia Civil ressaltou que outras fases devem continuar para identificar outros suspeitos que estiveram envolvidos nas mortes nos presídios. O homem que viajava pela M70 resolveu parar em uma banca de churrasco à beira da estrada. E após comer um churrasco e também outras iguarias na banca, ele passou mal e foi levado ao pronto-socorro. Como é que está o estado dele, Pelegrini? Variado pelo Paulo Guerra, um churrasco devastador, com efeitos devastador. Já na estrada, parou para comer, um churrasco ali temperado a muita poeira, uma maionesezinha azeda, ele comeu, está com febre nesse exato momento e só o caldinho. Pois é, Pelegrini, a maionese estava estragada, Pelegrini. Ele disse que quando lembra da maionese já vai enrolando o estômago. Pois é, precisa tomar muito cuidado. Pelegrini, o que mais aconteceu? Vamos lá, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, no pronto-socorro, 28 de agosto, uma mulher deu entrada vítima de arma de fogo. Uma pessoa deu entrada vítima de acidente de trânsito, foi uma queda de moto envolvendo um carro e uma moto. 2 pessoas desse acidente ficaram feridas, 2 mulheres. E deram entrada também no pronto-socorro 28 de agosto. Já no pronto-socorro João Lúcio, no Gigante da zona leste da cidade, o homem deu uma entrada vítima de arma de fogo. Ele foi alvejado a tiros na área da zona leste da cidade e era por volta de 19h32 que esse homem chegou no Bico do Urubu e estava mais para lá do que para cá. As informações dão conta que ele deu uma entrada quase morto, mas devido à ação dos anjos da vida, ele não vai partir desta para pior. Pronto socorro Platão Araújo, uma mulher identificada como Dona Edilema deu entrada, ela tem 52 anos, ela foi vítima de bala perdida lá na rua Massal, no bairro Cidade de Deus. As informações dão conta de que ela estava sentada na frente de casa tranquilamente, quando de repente houve um assalto e um lanche bem na frente da casa dela. Lá na lanchonete os bandidos começaram a trocar tiros. Daí, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, uma das balas pegou na cabeça de Dona Edilena. Ela foi levada ao pronto-socorro Platão Araújo no primeiro momento e depois para o pronto-socorro João Lúcio, onde permanece internada. Ainda do pronto-socorro Platão Araújo, o homem deu entrada vítima de gargalada de garrafa, uma garrafa de litrão. A cerveja de pobre foi usada como arma para arriscar esse homem a gogozadas, a gargaladas de garrafa. Ele deu entrada, era por volta de 21h32. Ainda de polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, 2 jovens, um de 20 e outro de 21, foram presos com 3 pistolas e várias porções de droga em uma área lá no Beco Santa Terezinha, no bairro São Geraldo. Foi uma ação da Força Tática. Se você quiser fazer contato com a Força Tática, é só mandar o WhatsApp, anote aí, você não precisa se identificar e ainda colabora com a polícia. A Força Tática vai com certeza ao local que você denunciar sem precisar se identificar. Atenção para o Zap da Força Tática, é o 99428 4400, 99428 4400.
É agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas da cidade. 1, 2, 3, 5, 6 balaços pelo corpo. O homem foi barbaramente atingido com 6 balaços pelo corpo lá no bairro Colônia Terra Nova. As primeiras informações dão conta de que ele foi vítima de uma emboscada. O seu Francisco de Oliveira, de 43 anos de idade. Ele estava limpando a frente da casa que ele estava preparando para alugar, quando de repente apareceu um homem armado com uma pistola e o matou com 6 tiros espalhados pelo corpo. Deu entrada também no Instituto Médico Legal um detento do CDPM1 que acabou morrendo lá na cela. As primeiras informações dão conta de que trata-se de morte natural, ou seja, ele já era hipertenso, tinha o coração longe e pode ter tido um ataque, um colapso, um passamento e partiu desta para pior. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Um rapaz de 14 anos de idade, Leonardo Silva, foi morto por agressão física. No primeiro momento, ele ainda foi levado na última terça-feira a uma unidade de saúde. Depois foi liberado para ir para casa. No dia seguinte, voltou a sentir dores e foi novamente a uma unidade de saúde. Deram lá dipirona para ele, depois volta para casa de novo. Só na terceira vez que ele passou mal novamente é que foi constatado que ele estava com muitos machucados na garganta e também no globo ocular. Ele deu entrada no pronto-socorro por 3 vezes para poder descobrir o que ele tinha. O agressor, a polícia já está investigando se é mais de um ou se é apenas um de 17 anos que agrediu covardemente a vítima, o Leonardo, com um mata-leão. Um mata-leão é perigoso. Um mata-leão pode matar. Atenção, eu tenho um colega que levou um mata-leão e quase ele parte dessa para pior e foi lá no conjunto Nova Cidade. E atenção, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção, noite de bala, noite de morte, foi no bairro da Compensa. Um homem de 33 anos de idade foi barbaramente assassinado quando estava dentro de um Uber. Ele era o passageiro. Daí um outro carro encostou e disparou 6 tiros contra o carro. O motorista foi ferido na perna e o passageiro, a vítima, o cliente é que era o alvo e acabou levando aí 6 balaços e não resistiu aos ferimentos e morreu. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 52 exames de corpo de delito. Para fechar, Paulo Guerra, informação de trânsito. A movimentação já é intensa na rotatória da Samsung, a famosa rotatória do bairro Armando Mendes. Conversava agora com o presidente da cooperativa de alternativos que passava pelo local. Ele me dizia que tem um prisma em pane mecânica no meio da rotatória que está atrapalhando e muito o trânsito. Obrigado aí ao Varley Batata pela informação. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Esportes. Daniel Alves é do São Paulo. O lateral direito de 36 anos chegou a um acordo com o Tricolor nesta quinta-feira para um contrato até dezembro de 2022. O jogador vai usar a camisa número 10. Tem clube desde o fim do contrato com o Paris Saint-Germain. No fim de julho, Daniel Alves aceitou o projeto a longo prazo oferecido pelo São Paulo, que visa colocá-lo na Copa do Mundo de 2022 no Catar. Daniel Alves foi eleito o melhor jogador da última Copa Love América. faz 2 gols, Corinthians vence Montevideo Wanderers fora de casa por 2-0 e avança de fase na O Sul-Americana. adversário do Timão nas quartas de final será o Fluminense.
Atacante passa a ser um dos artilheiros da competição. No outro jogo, a Universidade Católica do Equador fez 3-2 no Independiente. O Grêmio venceu o Libertad por 3-0 na noite de ontem no estádio Defensores del Chaco e vai enfrentar o Palmeiras na próxima fase da competição. Após quase 3 meses sem marcar, André desencantou logo com 2 bolas na rede e foi o nome da partida. Libertadores terá brasileiro na final. Confira os duelos das quartas. Internacional, Flamengo, Palmeiras e Grêmio ocupam um lado da chave e brigarão por uma vaga na decisão de Santiago no dia 23 de novembro. Um jogo ontem pela Série B do Campeonato Brasileiro. Sport 1, Coritiba também 1. Na Série C, o Clube do Remo perdeu em casa para o Tombense por 2-0. Últimas notícias. Petrobras tem forte alta no lucro do segundo trimestre, puxado pela venda da TAG. A empresa teve resultado de 18,9 bilhões de reais, alta de 87% na comparação com o mesmo período de 2018. Números da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional mostram que 225 mil empregadores devem ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 32 bilhões de reais. A dívida atinge mais de 8 milhões de trabalhadores. O corpo do cacique Emira Ayampi, de 62 anos, encontrado morto no dia 23 de julho em aldeia indígena no oeste do Amapá, deve ser exumado nesta sexta-feira. Um helicóptero do Grupo Tático Aéreo será enviado para a aldeia para fazer o deslocamento. O povo Ayampi afirma que a morte do líder Emira aconteceu durante uma invasão de garimpeiros na região. Mas a Polícia Federal diz que não há indício do que foi denunciado pelos indígenas. O ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal deu prazo de 15 dias para o presidente Jair Bolsonaro, caso queira, prestar esclarecimentos sobre o pedido feito pelo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz. A interpelação foi apresentada ontem ao STF para que Bolsonaro explique declarações a respeito do pai do presidente da OAB, Fernando Augusto de Santa Cruz Oliveira, desaparecido durante a ditadura militar. O pedido foi assinado por 12 ex-presidentes da OAB. O objetivo é tentar esclarecer se o que a outra parte disse é ou não ofensivo, o que pode gerar uma ação de crime contra a honra. Bolsonaro não é obrigado a responder. O governo federal contestou nesta quinta-feira, em uma entrevista coletiva em Brasília, os dados sobre desmatamento apontados por imagem de satélite usadas no monitoramento ambiental pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, órgão vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, apresentou à imprensa um estudo feito pela pasta que aponta inconsistências nos dados do desmatamento obtidos pelo sistema de capta essas imagens de monitoramento ambiental, o DETER, referentes a junho de 2019. Segundo dados do DETER, houve até o dia 26 de julho crescimento de 212% nas áreas desmatadas da Amazônia em relação ao mesmo mês do ano passado. Sendo dados falsos, é muito grave, porque isso prejudica o comércio brasileiro, prejudica a imagem do Brasil, nos coloca com grande possibilidade de destruir o meio ambiente na humanidade. São imagens que depois ficam muito difíceis de resgatar, disse ele. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, afirmou no fim da tarde que tem confiança na qualidade dos dados produzidos pelo DETER. O sistema de detecção de desmatamento em tempo real, criado em 2004 para auxiliar na fiscalização e combate ao desmatamento na Amazônia. O comunicado foi em resposta às críticas feitas mais cedo pelo ministro de Meio Ambiente, Ricardo Salles, e pelo presidente Jair Bolsonaro à divulgação pública de dados do DETER. Segundo o INPE, qualquer comparação dos resultados do DETER com resultados de metodologias ou imagem distinta deve ser aprofundada e requer uma avaliação mais completa. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal determinou nesta quinta-feira a suspensão de procedimentos de investigação da Receita Federal sobre 133 contribuintes, entre os quais o ministro Gilmar Mendes e a advogada Roberta Rangel, mulher do presidente do STF, ministro Dias Toffoli. O juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara Federal de Brasília, decidiu manter presos por tempo indeterminado os 4 presos suspeitos de envolvimento na invasão de celulares de autoridades. As prisões temporárias foram convertidas em preventivas. Eles estão presos desde a semana passada, quando a Polícia Federal deflagrou a Operação Spoofing. Permanecerão presos Walter Delgatti Neto, Gustavo Henrique Elias Santos, Danilo Cristiano Marques e Suelen Priscila de Oliveira. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou ao juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara Federal de Brasília, que entregue em 48 horas uma cópia do inquérito que apura a invasão de celulares de autoridades.
Horácio também determinou o envio de cópia das mensagens. Antes, o ministro Luiz Fux também determinou o envio de uma cópia. Com isso, os 2 ministros terão o conteúdo. Menos de 2 meses depois do início das audiências dos assassinatos de Marielle Franco e Anderson Gomes, o delegado da primeira fase do caso, Ginington Lages, e a viúva de Marielle, Mônica Benício, prestarão depoimento em outra audiência nesta sexta-feira. O caso completou 500 dias no dia 27 de junho, no qual Marielle completaria 40 anos de idade. A data foi marcada por homenagens, inclusive uma placa de rua com o nome da parlamentar em Lisboa e no centro do Rio de Janeiro. 6h40. O governo federal vai ampliar um pouco mais de 7.300 o número de médicos nas áreas mais carentes do país, sendo que 55% dos profissionais serão contratados para atender as regiões Norte e Nordeste. O programa Médicos pelo Brasil, lançado ontem em substituição ao Mais Médicos, define novos critérios para a realocação dos profissionais, considerando locais com maior dificuldade de acesso, transporte ou permanência dos servidores, além do quesito de alta vulnerabilidade. A nova proposta ainda prevê formação de médicos especialistas em medicina da família e comunidade. Ao todo serão 18.000 vagas. O novo programa vai coexistir com o Mais Médicos até o fim dos contratos que estão vigentes. Os médicos que quiserem migrar para o Médicos pelo Brasil também terão que participar do processo seletivo. A medida provisória que cria o Médicos pelo Brasil foi assinada pelo presidente Jair Bolsonaro ontem e será encaminhada para avaliação do Congresso Nacional. O orçamento previsto para o Mais Médicos, 3,4 bilhões de reais em 2019, será gradativamente transferido para o novo programa. A Comissão dos Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Pará apresentou ontem dados dando conta de que existem 10.000 vagas para 20.000 presos lá no estado. Na última segunda-feira, confronto entre detentos de facções criminosas rivais provocou um massacre que deixou 58 pessoas mortas no Centro de Recuperação Regional de Altamira, no sudoeste do estado. Durante a reunião, o presidente da CDH, deputado estadual Carlos Bordado do PT, informou que a Alepa vai acompanhar as investigações sobre o massacre e também na morte de 4 detentos durante a transferência para Belém. De acordo com o relatório, a política de encarceramento indiscriminado aliada às péssimas estruturas das casas penais no estado resultaram no massacre em Altamira, considerado o segundo maior em presídios brasileiros desde o massacre de Carandiru. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira que irá impor uma tarifa adicional de 10% sobre 300 bilhões de dólares restantes em importações da China a partir de 1º de setembro, no momento em que prosseguem as negociações para tentar amenizar tensões entre as duas maiores economias do mundo. Várias bombas pequenas explodiram nesta sexta-feira em Bangkok e deixaram 4 feridos no momento em que a capital tailandesa recebe uma reunião regional que tem a presença do secretário de Estado americano Mike Pompeo. 6 explosões foram confirmadas e 4 pessoas ficaram levemente feridas nos ataques que utilizaram bombas artesanais. A Tailândia, acostumada com a violência política e os golpes de Estado, permanece profundamente dividida após as polêmicas eleições de março que levaram o ex-chefe da junta militar, Prayut Chan-o-cha, ao comando de um governo civil. Os motivos do ataque não foram determinados e as autoridades evitam qualquer tipo de especulação. Brasil e Paraguai anularam nesta quinta-feira a ata sobre compra de energia da usina de Itaipu, assinada em maio por representantes dos dois países, que iniciou uma crise política no governo de Mário Abdo Benítez. Em seguida, a bancada Honor Colorado, ligada ao ex-presidente Horácio Cartes, que é da base de apoio do mandatário, mas estava alinhada à proposta de fazer um julgamento político que poderia resultar em impeachment, declarou que mudou de posição. O anúncio foi feito pelo presidente da Câmara dos Deputados paraguaia, Pedro Allana. Com isso, segundo a imprensa paraguaia, acaba a chance de a oposição avançar com o processo de deposição. A Coreia do Norte disparou mais mísseis semelhantes aos balísticos de curto alcance que lançou nos últimos dias, segundo autoridades do Estado-Maior Conjunto em Seul. Os lançamentos aconteceram na madrugada desta sexta-feira, às 2h59 às 13h23, e não está claro quantos mísseis foram disparados desta vez. Este é o terceiro lançamento em pouco mais de uma semana. O primeiro aconteceu no dia 25 e o segundo em 31 de julho.
Nesses 2 casos, os projéteis caíram no Mar do Leste, também conhecido como Mar do Japão. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta sexta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Petrobras registra lucro de 18,8 bilhões no segundo trimestre, o maior da história da estatal. A Folha de São Paulo. Fox proíbe destruição e determina que a STF tenha cópia de mensagens hackeadas. O Estado de São Paulo. Planalto põe militares em nome do PSL na comissão de mortos e desaparecidos. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Exame de DNA confirma a troca de bebês em hospital de Goiás. Valor econômico. Brasil e Paraguai anulam acordo sobre Itaipu e poupam presidente Benítez. Estado de Minas. STF impõe segunda derrota ao governo e mantém demarcação de terras indígenas com FUNAI. Jornal do Comércio no Recife. Bolsonaro lança médicos pelo Brasil com salário de até R$31 mil. Fortaleza Diário do Nordeste. Vice-prefeito é autuado por receptação após polícia achar carga roubada dentro de terreno em Caucaia. Porto Alegre, 0 hora. Juiz decreta a prisão preventiva dos investigados de hackear autoridades. Edições impressas locais. O centenário Jornal do Comércio. Corte da Selic anima, mas ainda é pouco. Em tempo. Prefeito de Manaus garante a segunda parcela do 13º dos servidores. A crítica. Bebês em perigo no Amazonas. Metade das mães não amamenta. Essas foram as principais notícias de ontem, as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens José Alberto Zegdeg, J. Rai e Alberto Pellegrini. A operação de áudio foi de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação, Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5 horas e 45 minutos.